Oi gente, eu sou o Danils, mais uma vez fazendo vídeo e dessa vez o vídeo que tenho pra vocês é a segunda parte da saga Bleach. Esse vídeo eu tava esperando pra fazer já faz um tempo, eu tenho esse problema, eu faço uma parte 1 de um vídeo e não termino, eu tenho que terminar a saga Sailor Moon, eu vou fazer, mas por enquanto eu tô meio atolado, eu tenho que fazer a saga Bleach, tenho que fazer algumas análises e aí eu vou começar com a saga Sailor Moon. Bom, uma coisa que eu esqueci de explicar na saga Bleach, primeira parte, foi sobre o nome Bleach, porque todo anime shonen, o nome significa algo, assim como Naruto, o nome do anime é o nome do personagem principal, One Piece é o nome daquilo que eles almejam, Dragon Ball são as esferas do dragão, e Bleach, o que significa na verdade? Bom, Bleach significa alvejante. Você vai se fuder. Calma, deixa eu explicar. Existem algumas teorias que dizem que Bleach, na verdade, alvejante, o significado de alvejante em Bleach é limpar, porque alvejante, pra quem não sabe, limpa, né? E o dever dos Shinigamis é, no caso, limpar a terra, fazendo uma limpeza, destruindo os Hollows, levando as almas boas, os Houlis, para a Sociedade das Almas, uma espécie de limpeza. Então, eu creio que isso talvez não seja verdade, mas é uma teoria interessante. A última saga que eu tinha analisado foi a Arrancar a Chegada. O que eu vou falar agora é a entrada do Sorrateiro no Ecomundo. Porém, a entrada do Sorrateiro no Ecomundo não precisaria analisar, porque é uma temporada bem pequena e é só uma transição. Não vou precisar analisá-la, mas eu vou explicar a história agora. Então vamos lá. Essa temporada, como eu disse, eu não iria analisar, porque passará sobre Ichigo e seus amigos entrando no Ecomundo, tentando chegar à sede dos espadas, as Notias. Vai se der por quê? Vamos lá. Ichigo, Uryu e Shed tentaram entrar no Ecomundo. E o porquê é que no final da outra saga, enquanto Ichigo estava treinando com os Vizards, eu expliquei o que são Vizards, eles iam ensinar Ichigo a dominar o seu poder Hollow. Aizen tinha dado uma missão ao Ukiyoha e Yami. Na verdade, Yami que se ofereceu para ir com o Ukiyoha. A missão era ir ganhar informações sobre Ichigo Kurosaki. Depois do que aconteceu, quando eles voltaram, o Ukiyoha disse a Aizen sobre também uma garota. Quem era ela? Orihime. Por que ele falou sobre a Orihime? Porque ele achou ela gostosa? Não. A Orihime tinha um poder de curar as pessoas. Só que não era simplesmente cura. O poder dela era uma coisa muito mais rara. Ela era praticamente capaz de rejeitar o fato ocorrido e regressar ao tempo e espaço. No caso, no local estava machucado ou ferido. Aizen ficou encantado com o poder da Orihime e resolveu dar outra missão ao Ukiyoha. E qual era ela? Ir atrás da Orihime e torná-la uma serva dele. Mas é lógico que o Ukiyoha não iria chegar, pedir educadamente e por livre e espontânea vontade ela iria. Não. Foi por livre e espontânea pressão, na verdade. Ele chegou e disse a ela para vir com ele. Ela tinha 24 horas para se despedir de uma pessoa, porém essa pessoa não poderia notar a sua presença, e muito menos saber que ela estava indo ao Ecomundo. Então ele tinha que despedir de uma pessoa que estivesse dormindo, talvez. O Ukiyoha foi curto e grosso. Ou você vem comigo e aceita essa ordem do Aizen, ele fala Aizen-sama, ou eu boto meu pau pra fora e vou foder com todo mundo. É lógico que ele não falou assim. Mas vocês entenderam. Ou ela ia, ou o Ukiyoha simplesmente ia tocar o foda-se e matar todos os amigos dela. Então ela ficou sem o que fazer. O Ukiyoha é tão forte assim? Não, vocês não fazem ideia. Toda espada já é muito forte. O Ukiyoha em específico, então, nem se fala. Resumindo, por livre e espontânea pressão, Orihime teve que ir ao Ecomundo. Com o tempo, Ichigo e os outros perceberam o sumiço de Orihime e suspeitaram sobre esse sumiço. O Gotei 13 não quis ir ajudar a Orihime. Consideraram ela uma traidora, o que é óbvio que não é verdade. Então o Ichigo resolveu ir sozinho, mesmo com todo mundo dizendo para ele não ir. O Shed e o Uryu foram também para ajudar. Então Urahara abre uma passagem de entrada ao Ecomundo pro Ichigo e os outros. Então eles entraram no Ecomundo sem mais nem menos. Tudo bem que o Ichigo não podia deixar Orihime de lado, mas ir apenas com 3 pessoas pro território inimigo é meio foda, né? O Gotei 3 descobriu o objetivo de Aizen, que era reconstruir a chave real. Essa chave seria capaz de abrir um portal para então Aizen conseguir destruir o rei da Soul Society. Sim, a Soul Society tem um rei. Coisa que eu achei bem clichê eles botarem. A forma para ele conseguir abrir um portal é sacrificando 100 mil almas. Então ele usaria uma cidade. Qual seria essa cidade? Karakura. Justo a cidade natal de Ichigo. É meio conceitual. Se vocês pararem para pensar, nunca tinha falado sobre rei da Soul Society. É muito difícil eles falarem sobre isso e não vão a fundo nesse assunto. Bom, agora que eu falei o enredo, vamos aos personagens. Ichigo. Logo após descobrir que Gotei 3 não ajudaria ele resolveu ir sozinho. Tanto que quando Uryu e Shed resolveram o ajudar, ele primeiramente disse que iria sozinho. Mas era óbvio que eles não iriam deixar Ichigo ir sozinho. É loucura. Rukia. Quando soube que o capitão-geral do Gotei 13, Yamamoto, não deixou ninguém ir para o Ecomundo para ajudar o Ichigo, que ele queria enfrentar Aizen e os Arrancas com tudo que ele tinha, por isso ele não poderia liberar ninguém para ir lá ao Ecomundo, ela mesmo na hora sendo obrigada a ficar, ela conseguiu depois fugir e ajudar o Ichigo, com sempre a ajuda de quem? Do Urahara, né? Como sempre, o Urahara é o cara, né? Rende Avarai. Ele foi outro que também não aceitou a decisão do pessoal do Gotei 13 e foi ao Ecomundo ajudar Ichigo e salvar Orihime. Agora falaremos sobre os Vizards rapidamente.
Só pra recapitular, os Vizards são Shinigamis que ultrapassaram o poder e através de alguns métodos conseguiram adquirir o poder Hollow. Os Vizards são Shinji Hirako, esse cara aí com cabelo louro e sorriso esquisito que vocês estão vendo. Eu tive pesadelo com esse sorriso dele. Hiyori Tarugaki, ela é bem baixinha, tem cabelos louros também, bem esquentada e violenta. Love Aekawa, esse de Black Power aí, um Black Power errado ainda. Ele, assim como o Hirako, é mais descontraído. Ele também lê mangás. Mashiro Okuna, que é essa menina de cabelos verdes e roupas coladas e bem, né? Ojuro Toribashi, é um cara de cabelo grande, como vocês podem estar percebendo aí. Ashiri Ushoda, esse cara aí, grande, meio gordo, né? Bom, ele, diferente dos outros, ele é mais simpático e um pouquinho mais calmo. Ele tem esse cabelo rosa que é super esquisito. Lisa Yadomaru é bem séria e bem irritada, bem metida e bem gostosa também. Aliás, esse visual escolar dela, toda metidinha aí com esses óculos, é claro que é fetiche, né? Ou talvez eu que tenha fetiche com isso. Continuando. Então, esses são os Vizards que ajudaram o Ichigo. Falei bem rapidamente deles, não vou falar sobre cada um, entrar no assunto de cada um, cada personagem. Até porque a personalidade deles também é superficial. Não há nada de wow. Cada um com o seu jeito, com o seu estilo e blá blá blá. Continuando. Então, foi essa a entrada do sorrateiro no Arco Mundo. Eu não vou analisar essa saga porque é uma saga bem pequena. Ela não precisa ser analisada. Então vamos para a próxima. Arranca a luta feroz é o começo da luta Santi em Las Noches, onde Ichigo, Shed, Uryu, Hulk e Randy vão lutar com as espadas e tentar se filtrar em Las Noches, enfrentando não só espadas como Privaram espadas. Ah, esse daí são um nível maior de espadas? Não, são ex-espadas. Com a chegada de Aizen, vários espadas saíram e outros entraram. Bom, agora falaremos sobre cada espada. Mas antes falarei de uma nova personagem que apareceu na temporada passada, Nel. Ela é uma arranca... Pô, se deu uma arranca criança? Que junto com seus amigos Pish, Gatish, Dodochaka, horrível o nome, vão junto com o Ichigo. Nel é pequena, tem cabelos verdes, apresenta depois um certo carinho muito forte pelo Ichigo. Nem todos os arrancas são ruins mesmo eles sendo Hollows. Há segredos sobre essa personagem, porém só vão ser explicados em sagas pra frente. Todos os amigos, principalmente o Pish, são personagens mais de humor. Eles nessa saga serão basicamente a dose de humor do anime, porque o anime vai ficar bastante sério. Bom, sobre os arrancas eu já falei sobre alguns. Agora falarei dos todos as espadas, todos os vastos lords logo. São 10 no total. Se o número cada vez for menor, mais forte é o espada em questão. Porém, eu não vou falar os números. Yami Hirago. Yami é alto, forte, ele é bastante agressivo. Sua cabeça é praticamente do tamanho de uma noz, ele é bastante burro, movido basicamente pela força física. Ele tem mais de 2 metros de altura e, de acordo com o tempo, sua altura vai variar. Esse dele está em fase de crescimento? Não, por causa de coisas que vão acontecer que eu não posso explicar. Aroniero. Bom, ele é um arranque de face misteriosa, como vocês podem perceber. Não mostra seu rosto, sua máscara, no caso, tapa todo o rosto, o que indica é o único espada que ainda é um Gillian. O Gillian, para quem não lembra, é a menor classe dentro dos menos. Dentro dos Hollows normais, os Gillian são os mais fortes. Porém, depois de Gillian vem os Adjukas e os Vasto Lords. Geralmente, todos os espadas são Vasto Lords, ou a maioria, né? No caso, o Aroniero ainda é um Gillian, mas ele tem uma capacidade que os outros não têm. Sais é o Aporro, Grants. Ele tem cabelo rosa, usa óculos, ele é basicamente um cientista. Tem atitudes, às vezes, de cientista louco. Ele usa as pessoas que ele tem um certo interesse em experiência, assim como um capitão da sua society, Zomari. Basicamente ele era um pouco misterioso, ele é moreno, careca, seus poderes e suas forças são desconhecidos nessa saga. Eu não gosto desse personagem, Gringer Jagger Jax. É um nome um tanto complicado de falar. Ele tem cabelos azuis, é bem brutal, porém ele é mais rebelde e age por impulso e instinto também. Ele tem muito instinto de luta. Ele é um dos espadas prediletos do pessoal. O significado do nome dele é bem diferente. O nome dele, Green, significa sorriso maléfico. Joe, mandíbula. Noitra. Ele é magro e alto, seu sorriso é bem escroto, assim como o do Shinji. Ele basicamente almeja sempre ficar mais forte, para sempre ser o melhor. É bem insano, assim como o Gringer, porém algumas atitudes dele são até piores. Ele também, às vezes, é meio pervertido, Kyoha Cifer. Ele é um dos espadas de mais destaque. Ele é frio, analítico, sem nenhum tipo de sentimento, ele não demonstra raiva nem emoção nenhuma. Parece até um simples soldado. Sem demonstrar nenhum tipo de sentimento, suas atitudes são todas a mando de Aizen. Porém a frieza dele às vezes até assusta, mostrando que todos os outros espadas, ele é o que consegue se distanciar mais de ser humano, porque ele não apresenta nenhum tipo de sentimento. Todos os arrancers, ele pode não ter piedade, mas pelo menos cada um representa alguma coisa, apresenta um sentimento, seja raiva. Aliás, é bastante questionável a personalidade do personagem. Ele tem cabelos pretos, que vão mais ou menos até a nuca. O cabelo dele é grande, de certa forma. Seus olhos parecem de um gato, em formato de fenda, como vocês podem perceber. Ele é bem pálido e o significado do seu nome também
faz questionar um pouco o seu personagem. O nome de Ulquiorra dizem que é inspirado na arquiteta Patrícia Ulquiorra. Porém, se diz mais que seu nome vem da frase aquele que chora, que explica as lágrimas dos seus olhos, o que às vezes fica por interpretação. Parece até que ele não consegue expressar nenhum sentimento e desacredita que exista isso, que exista sentimento. Porém, às vezes parece que ele é meio angustiado. Porém, o significado do seu nome contradiz um pouco o personagem, porque ele é muito frio, muito sério, e ele não apresenta angústia, rancor, tristeza. Tia Halibel é a única espada, inclusive caprichou bem nos, né? Ela tem cabelos loiros, pele morena. Ela é bem séria, mas age com respeito com todos. Baranga. Não é Baranga, não. Barragano, acho que se fala. Ele é o Arranca com aparência de mais velho. Sua personalidade é séria e também tanto ranzinza. Às vezes é um pouco prepotente. Coyote Stark. Todos os Arrancas é o mais despreocupado e o que menos gosta de lutar. Apresenta um certo afeto pela sua colega Lynette. Ele não chega a ser um personagem mau. Ele segue Aizen, faz os trabalhos dele, mas ele é bem despreocupado e não apresenta nenhum tipo de maldade em suas ações. Simplesmente ele faz o que ele tem que fazer. Agora que eu falei do enredo, falei alguns personagens, falei todos os espadas, né? Vamos à análise. Essa saga, a luta feroz, ela se focou totalmente nas lutas e no Ecomundo. Então, os Shinigamis, tirando Rukia, Randy, não vão aparecer. Tirando eles. Significa que Byakuya, Yumichika, Ikako, Matsumoto, Hitsugaya e outros não irão aparecer nessa saga, além também de Kon, Urahara e Yoruichi, que também não vão aparecer. Como se passou do Ecomundo, esses personagens não aparecerão, nem em episódios fillers. Dessa vez o Bleach nessa saga foi bem direto. O bom dessa saga é que Shed, Uryu, Rukia e Randy apareceram e eu esperava mais personagens. Porém, todos eles têm uma participação boa nessa saga. Cada personagem enfrentou um arranca forte, claro, lógico, e evidente que mesmo os personagens estando mais fortes, como Uri e Shed, eles ainda não chegam ao nível do Ichigo, que há uma diferença de força muito grande, e o que o anime sempre apresenta. Isso é uma coisa que acontece com frequência em Bleach. Como na saga Arranca era chegado, o personagem Shed e Uri sumiram, e suas forças não eram lá essas coisas. Uri, por motivos óbvios, não participou dessas lutas nessa saga. Quem assistiu sabe por quê. Sobre as lutas, uma coisa que os animes fazem é separar episódios para lutas de certos personagens. Por exemplo, todos os personagens estão lutando contra diferentes tipos de inimigos simultaneamente. E ao invés de mostrarem as lutas, um pouco de cada uma, eles separam episódios para cada personagem fazer a sua luta. Às vezes, eles botam as lutas aparecendo trechos de cada um episódio. Bleach, nessa temporada, as lutas dos personagens, a maioria acontecem simultaneamente. Mas geralmente em cada episódio se focava em uma luta ou duas que estavam acontecendo. E na minha opinião é melhor assim, do que aparecer um monte de lutas simultaneamente no mesmo episódio. Enquanto uma estava no ápice, a outra estava na metade. E às vezes a luta nem é interessante. É por isso que eu acho melhor fazer dessa maneira. Nessa saga, as lutas contra os inimigos às vezes eles mostravam ao mesmo tempo, mas geralmente tinham foco em uma luta em cada episódio. Uma coisa que eu não gostei tanto foi a do Shed. Eles ficaram mostrando trechos dessa luta e depois o desfecho da luta foi mais ou menos. Vou falar um pouco de cada luta, lembrando, sem spoiler. Bom, a luta da Rukia eu achei normal, eu achei até legal, mas ela foi mais pro lado dramático, como sempre, né? Na verdade, essa saga de Bleach não é tão dramática comparada às outras de Bleach. Usa muito drama, que Bleach sempre usa isso em todas as temporadas. A luta de Uri eu achei legal, mas ela se focou mais no humor. A luta do Randy, se eu falar, vou acabar dando spoiler. Bom, e a luta do Ichigo, a luta principal, eu vou dizer que eu achei a luta boa. Os golpes, as cenas. Porém, as cenas, por causa do estúdio Pierrot, você irá ver alguns bugs. E estão bem explícitos. Tinha muitas cenas assim, mas não estragou a luta. É lógico que, na minha opinião, deu uma certa atrapalhada. Mas a luta foi boa. Porém, achei que poderia ter durado mais episódios. A luta ainda poderia ser bem melhor, se não fosse pelas coisas que eu disse. Mas não significa que a luta foi ruim, relaxa. A luta foi muito boa, as cenas. A temporada eu senti falta de alguns personagens, mas por eles mostrarem bem os personagens que apareceram, tinha algumas desigualdades sim. Por exemplo, a Rukia, depois da luta, ela sumiu. Mas isso foi, na minha opinião, foi certo para as outras lutas aparecerem. O Randy foi o que eu achei ter um dos que tem menos destaque. A luta do Uri foi legal, foi mais pro lado do humor. Sobre os arrancas que apareceram, alguns eu achei meio zoados, tipo, que enfrentou o Shed, que enfrentou o Ichigo primeiramente, o Privar Espada. Já os outros, o Kyohei e Grindel, eu já sou fã deles, pelo estilo e um pouco pela personalidade. Mesmo eles mostrando uma personalidade bem seca.
A história não é muito profunda. Grindel mostraram. A do Kyoha nessa saga ainda não mostraram. Na verdade, muita pouca coisa sobre o personagem o Kyoha. Quem enfrentou o Uryu e o Randy, eu achei ele meio estranho, o personagem, sua personalidade e seu jeito. Mas eu achei até ele legal. A dublagem em PTBR foi mudada. Na verdade, eu assisti legendado, mas alguns episódios eu assisti dublado. Também falar aqui, algumas dublagens foram mudadas ao decorrer, principalmente da Orihime, que mudaram muito. A do Kyoha eu não achei... Achei mais ou menos a do Kyoha. Achei combinar. A trilha sonora se manteve, então eu não preciso falar. Bom, a 10ª temporada de Bleach, Hanka vs Shinigamis, ela se foca no desenrolar das lutas e na chegada dos outros capitães nas lutas. Então é uma temporada de decisão. Ichigo, nessa temporada ele vai se mostrar fisicamente cansado depois das lutas que ele teve, uma em cima da outra. E mesmo com a chegada de ajuda, seu trabalho ainda não acabou. Nel, coisas sobre ela e seu passado serão explicados nessa saga. Então eu não posso falar muito dela. Sais eu aporro. Ele, junto com Noitra, serão os espadas de grande destaque nessa temporada. Pishigatich, ele vai ser um personagem bastante decisivo nessa temporada. Aliás, ele vai extrapolar no nível do humor. As piadas vão ser em um nível bem exagerado. Parece até que ele é um personagem de One Piece. E agora que eu falei poucos segundos, porque essa temporada se foca nas lutas e eu não preciso apresentar nenhum personagem novo, porque tudo já tinha sido explicado antes, pra facilitar pra mim agora. Então vamos direto pra análise. Essa temporada de Bleach marcou mais pelo desfecho de algumas lutas que estavam acontecendo desde a temporada passada, que não terminaram, além de marcar o começo da guerra dos Shinigamis contra os espadas, o que significa que nessa temporada contará com a participação de vários personagens, não vai se limitar a Cher, Orihime, Rukia, Uryu e Randy, além de Nel e seus amigos. Também irá aparecer Byakuya e Zaraki, além de outros capitães. Sobre o Ichigo, bom, nessa saga ele lutará exausto contra um espada e precisará de ajuda de alguns personagens. Um problema é que depois que os Shinigamis apareceram, que foi bom, o Shed e a Rukia deram uma sumida. Mas é claro, para que os Shinigamis aparecessem, alguns personagens iam ficar de fora, é claro. Eles lutaram contra os espadas, só que os espadas apresentados nessa temporada e alguns da temporada passada são um pouco escrotos. Por exemplo, o Sais eu aporro. Ele é meio esquisito e não estou falando fisicamente o jeito dele. Ou também, na minha opinião, que é um lixo, foi o Arranca que lutou com o Byakuya. Aquele filho da puta lá, o poder principal dele se chamava Amor, velho. Amor. Vai se fuder. Os espadas, os arrancers em si, tem muitos vilões não carismáticos e esquisitos pra cacete. Em geral, os arrancers eles são vilões bem sérios e são bem secos. Os Shinigamis que eu achei que eles usariam nessa temporada era o Capitão Hitsugaya, que é um dos capitães que eu mais gosto. Nessa temporada, assim como na outra, continuará com a ausência de Urahara e Yoruichi, infelizmente. Também sinto falta do Kon e dos amigos e da família do Ichigo, porque nessa saga bastante, muitos personagens não vão aparecer. Aí vocês vão ficar com um pouco de saudade de alguns personagens. As lutas dessa temporada, algumas eu gostei e outras eu achei maçantes e intermináveis, como a do Aporro, que estava sendo arrastada desde a metade da outra temporada, sem falar que é uma luta sem ação em boa parte. Uma das coisas estranhas é que os capitães chegaram para decidir, estavam bem mais fortes, não foi explicado por quê, mas se nota que estavam mais fortes, chegaram com tudo e humilhando um monte de espadas. Bom, na verdade eram espadas de não um número tão alto, era aceitável isso, menos um que eles lutavam que era uma espada de número 5, e que essa luta foi boa também. Bom, com o final dessa temporada, sabíamos que viria essa saga decisiva da luta de Ichigo e seus amigos contra os espadas que sobraram lá no Ecomundo. Os capitães tentando um confronto direto com os espadas de alto nível, além de Aizen e os seus subordinados, Kaname e Gintimaru. Como essa temporada se focou nas lutas, não veio drama, o que é difícil ver uma temporada Bleach sem drama, né? A animação tinha alguns erros, eu não vou mentir. Porém, ao contrário da saga anterior, onde a última luta tinha erro pra cacete, essa saga teve uma animação boa. Nas lutas não teve erros explícitos. A trilha sonora se manteve, então eu não tenho que falar nada sobre ela. E a próxima temporada de Bleach é uma filler. Então vamos pular para a 12ª. A cidade de Karakura Falsa é a 12ª temporada de Bleach, feita em 2009. Então vamos pro enredo, porque essa é uma das temporadas mais decisivas de Bleach. Essa temporada marca-se com o começo da batalha e o avanço de Aizen. Eu já tinha explicado o objetivo de Aizen, que era conseguir a chave real, e que através disso ele teria que ir em Karakura. Aizen, junto com os seus 3 espadas de número menor e junto com seus Fractions, que são seus subordinados, no caso subordinado dos espadas mais fortes, ou seja, os subordinados dos espadas, além de Gintimaru e o filho da puta do Kaname, foram até Karakura para fazer aquilo que eu tinha citado das temporadas anteriores. E o bonde dos Shinigamis, o bonde, né? Tenentes e os capitães do Gotei 13 já estavam lá esperando o Aizen e suas bitches. Chegaram para eles e terem o cacete dele, no mau sentido, mas Aizen já esperava. O Gotei 13, junto com Urahara, resolveram criar uma espécie de Karakura falsa. Como assim? Uma cidade que pudesse suportar a batalha entre Shinigamis e Arrancers, porque se houvesse uma batalha em Karakura de Shinigamis
Tenentes e Arrancas, a cidade seria destruída. Gotei 3, junto com Urahara, resolveram criar uma espécie de Karakura falsa, uma cidade que pudesse suportar a luta. Então o plano de Aizen é acabar com os capitães e o capitão-geral do Gotei 13, Yamamoto, para a Karakura verdadeira, fazer a chave real, poder com a Soul Society e voltar para Komundo e tomar vinho com Kaname e Gei. Uhul! Bobagens à parte, continuando. O Aizen agiu como se fosse simples, né? Mas pera-se, quem é que vai cuidar do Ekomundo na ausência de Aizen? Quem? Quem é um Arranca de maior nome e que o Aizen geralmente tem maior confiança? Esse deu Luffy. Luffy é o cacete, velho. Quem é que fudeu com a vida de Orihime mítico? É claro, o espada, eu diria o braço direito dos espadas do Aizen, o Kyoha. E agora que falei o enredo, vamos aos personagens, no caso os capitães que irão aparecer. Hitsugaya, o então capitão mais novo e baixinho, voltou. Ele dessa vez, como capitão, enfrentaria os Arrancas. O porém é que Hitsugaya tem uma bronca do caralho com Aizen. Aizen, depois de sair da Soul Society, fudeu psicologicamente a Momo. Sim, psicologicamente, mas eu acredito que fisicamente também. Ela ficou super abalada, além de praticamente deixar a menina em estado de choque. A fez enfrentar Hitsugaya, controlou ela psicologicamente. Hitsugaya não tava bravo com Aizen, ele tava puto pra caralho. Shunsui Kyoraku, ele é o capitão da primeira divisão, ele enfrenta nessa temporada um dos espadas mais fortes de Aizen, porém nem ele, nem o cara que ele enfrenta estava tão afim de lutar. Ele é bem despreocupado, assim como Stark, que é o espada. Além de ter seu leve senso de humor, sempre está na paz, né? Sempre com sua tenente Nanao, Soifon. Ela é a capitã do 2º esquadrão, ela é bem brava e sempre age friamente com seus subordinados. Ela é uma antiga aluna de Yoruichi, Sajin Komamura. Ele é o 7º espada do esquadrão da Soul Society. Sua aparência é totalmente diferente de todos os outros personagens. Ele tem rosto de raposa ou lobo, sei lá. Ele, com suas diferenças, era muito amigo de Kaname na época da Soul Society e não tinha entendido a razão pela qual ele quis trair a Soul Society, ou seja, era a hora de acertar as contas com ele, o Kitake. Bom, ele é o 13º capitão, inclusive capitão da Rukia. Ele, assim como Kyoraku, preferia não lutar, principalmente porque quem queria lutar com ele era a Arranca Fraction Linet, subordinado de Stack, que era uma criança, e que para ele lutar com uma criança era inaceitável. Gin Ichimaru, bem-humorado e sempre com cara de cínico, nessa temporada não é diferente. Ele e Kaname primeiramente deixarão para os espadas resolverem a luta. Como dizem no xadrez, os peões vão primeiro. Aizen Sousuke, grande vilão, né? Eu ainda não tinha parado para falar dele mesmo. Na parte 1 eu falei dele bem rápido. Aizen é totalmente calmo e convencido, não teme nada, age sempre com arrogância. Sua especialidade é mexer com o psicológico do adversário. É a característica principal dele, saber controlar e persuadir pessoas, fazer jogos mentais e confundir as pessoas em segundos. As coisas que ele faz e como ele tira a pessoa do sério é impressionante. Ele é um filho da puta de primeira, ou seja, um filho da puta com mestrado e doutorado na academia Adaru Uchiha de filha da putagem. Pior do que esses dois, só o cara do Fullmetal Alchemist, que transformou a própria filha numa quimera. Bom, vamos para a análise da 12ª temporada de Bleach. Essa temporada se focou no começo da guerra dos tenentes e capitães do Gotei 13 contra os Arrancas de Aizen e Aizen, né? Como o foco foi totalmente nos combates, a análise vai ser acima dos combates em si, pois não haverá drama nessa saga, e Ichigo e o pessoal que ficou em Las Noches não aparecerão, só rapidamente, em partes, no começo e lá no finalzinho. Então pelo menos deu uma pausa em Las Noches, que já estava ficando um pouco maçante. O bom dessa saga é que ela contará com vários capitães e tenentes, matando a saudade de alguns, como Ikako, a Matsumoto, que tem belos olhos, como eu disse. Olhos, né? Além dos capitães, dentre eles Hitsugaya, pois Bleach já estava se esquecendo de alguns personagens. Falando nisso, haverá a presença de Urahara e Yoruichi, que são personagens que eu sinto falta. As lutas todas eu gostei. Falando nisso, não haverá a presença nem de Yoruichi nem Urahara de novo, que são personagens que eu gosto. As lutas ao todo eu gostei. Algumas foram meio fraquinhas, que foram só pra matar a saudade de alguns personagens e mostrar um pouco do humor nos combates, pra não ficar tão sério. Então não será uma temporada completamente séria. Terá bastante humor em algumas lutas. Eu gosto do humor da temporada em si, porém às vezes era exagerado. A luta de Yumichika foi uma putaria, foi uma palhaçada só. Essa luta se encaixa nas mais fracas. As outras eu gostei. Algumas lutas foram breves, mas ao todo eu gostei das lutas. Eu só acho que as lutas dos capitães deviam ter mais foco, como Hitsugaya, que na verdade não teve um fim na temporada. Porém essa luta, ele só mostra pequenas partes e dão foco em outras lutas, o que me desagradou de certa forma. A temporada, mesmo se focando em combates, não houve tanto sangue. Eu achei faltar emoção em algumas lutas.
Sobre os arrancas apresentados, eu gostei em partes. Nem todos eu realmente gostei. Sobre os 3, Haribel, Barranga e Stark, eu não desgosto deles. Porém, há alguns arrancers que eu não gostei. Assim como os subordinados de Barranga, não gostei de nenhum. Principalmente aquele que enfrentou o Will Mitica. Era horrível, velho. Mas de certa forma é engraçado. Porém, é meio forçado as piadas. Depois que eu vi esse cara, eu realmente senti falta do Lupe. Quando a gente começa a sentir falta do Lupe, então o negócio tá muito feio. Como personagem, eu prefiro muito mais alguns tenentes do que alguns capitães. Foi bom eles terem mostrado um pouco também da filosofia de cada divisão. Quando um tenente lutava, eles falavam um pouco da filosofia de luta que eles seguiam da divisão. Mesmo não concordando com alguns, é bom ver a diversidade. A luta do Kira não é o Kira do Death Note, e o Arrancar eu achei um pouco rápida demais. O Arrancar lutou contra o Soifong, sua ressurreição eu achei bem parecida com a do Grindel. Uma coisa que eu achei legal é que os Arrancars eles sempre foram muito secos e frios, principalmente as espadas. Os Arrancars dessa vez tinha cada uma personalidade e seu momento de humor. Mas uma coisa, a Nel, depois daquelas coisas que aconteceram no anime, ela sumiu completamente do anime. E já adiantando, ela não aparece mais na saga Arrancar. Sumiu, tipo, uou! Uma coisa interessante que eu acabei de perceber, na verdade nem tão interessante assim, mas os Arrancars, quando eles estão prestes a se fuder ou morrer, sempre usam a palavra droga. E é impressionante, todos falam isso. Acho que a maioria, quem assistiu Bleach, já percebeu isso. Toda vez que um Arrancar está morrendo ou prestes a se fuder, usa a palavra droga. O Kyoha já falou isso. Parece até uma marca deles, né? Outros que sumiram também nessa história foram os Vizard. A trilha sonora para as lutas estava muito boa. Mesmo 98% dela já era presente no anime. Porém, a trilha sonora, as músicas que foram tocadas eu gostei muito. A animação estava boa, não houve bugs nas lutas. E os momentos que os personagens ficavam estranhos na animação, às vezes em algumas partes das lutas, foram bem poucas. A animação em si estava boa. Confesso que sinto falta do Kon, pai do Ichigo e de outros personagens. E você só vai matar a saudade desses personagens nos fillers. Os fillers Bleach eu não assisto, mas tem filler bem bobinho. Tem filler que eles estão na praia. A única coisa boa pra ver é o corpo desses personagens. Isso não tem nada a ver com Bleach. Mas confesso que ver a Angia com a Soifon de biquíni é... Bom, agora que fizemos a análise da 12ª temporada, vamos para a próxima. Já adiantando, a 13ª e a 14ª temporada são fillers. Então, essa 15ª temporada, lutas decisivas, essa temporada marca como a metade da luta em Karakura e o desfecho de Ichigo em Las Noches, que agora está sendo comandada por Kyoha, enquanto Aizen está lá na Kitanda. Enquanto o Aizen enfrenta o pessoal do Gotei 13, o Ichigo tentará acabar com os espadas em Las Noches. Os últimos sobraram lá. Eu acho que é lógico que vocês já sacaram com quem Ichigo iria lutar. Enquanto isso, Aizen, Kaname e Gin vão finalmente lutar nessa temporada, porque é óbvio que eles não iriam começar a luta de primeira. Primeiro, o Kubo não ia ter tão apressado desse jeito. Segundo, no xadrez os peões vão primeiro. Ichigo Kurosaki. As saídas, ou as gargantas de Ecomundo, foram fechadas. Então, Ichigo, Rukia, Uryu, Shed e alguns outros Shinigamis ficaram lá presos. E Ichigo irá agora tentar pegar Orihime, no bom sentido, é claro, para levá-la de volta, mas antes ele vai dar de cara com o líder provisório de Las Noches, deixado por Aizen. A luta mais esperada da saga, em minha opinião, vai acontecer. Eu vou analisá-la, vou analisar a temporada toda, porque essa temporada é aquela temporada decisiva. Como dizem, batalhas decisivas, temporada decisiva, vamos lá. Essa temporada é praticamente uma continuação das batalhas, mas antes disso teve a primeira batalha da temporada, que na minha opinião é a melhor. A luta foi muito boa mesmo. Porém, eu achei que ela, mais ou menos na metade, estava desfocando. Eles estavam mostrando alguns personagens. Aí depois houve o foco na luta. Mas aí a luta já estava no ápice, praticamente. Mas foi uma luta muito boa ao todo. Mesmo achando o rumo que ela teve, poderia ter sido menos desigual e ainda um pouco maior. Depois dessa luta, voltou a Guerra dos Arrancars. Em minha opinião, essa luta devia ter ficado pro final. Depois disso, voltou a Guerra dos Arrancars de Aizen versus o Gotei 13. As lutas, elas continuavam acontecendo simultaneamente e nos episódios, às vezes, passavam um pouco de uma e um pouco de outra. Na hora do desfecho, uma certa luta, aí eles se focavam totalmente nela. No caso, quando entrava no ápice, eu achei o desfecho de várias lutas ruins. Mas o problema é como os Arrancars foram sendo desvalorizados depois disso, os espadas. Sem falar que 3 Arrancars que apareceram, nenhum deles é melhor que o personagem Grindel ou Kyoha, na minha opinião. O Stark é legal, suas transformações eram razoáveis, o desfecho da temporada foi bastante interessante. Nessa temporada não há tanto exagero no humor como a... Ela tem, porém, como estão numa luta, é usado menos, né? Essa temporada voltou ao drama também, tem bastante drama. Eu já percebi já há algum tempo Bleach desvalorizou muito personagens. A Rukia não tem uma grande participação, nem o Shed e Hand também não. Ficaram bastante coadjuvantes nessa história, depois viraram figurantes. Sem falar que depois pendia
tudo de Ichigo. Rukia, Shed, Uryu tinham força pra chegar perto de Ichigo. Eles são personagens muito importantes pra série, e com o tempo, com as batalhas e com o foco nelas, foi deixando alguns personagens sem muita graça. Ichigo com o tempo virou mais uma máquina de lutar, e ficava personagem sem muita graça. Ficava abatido por tudo. Tudo que acontecia, o Ichigo ficava deprimido. Eu gosto das atitudes do Ichigo, porém, às vezes quando ele fica muito deprimido, eu não gosto. Essa temporada, na verdade, o foco nem foi no Ichigo. No começo, foi ele, depois a temporada se focou na guerra do Gotei 13, sendo que o Ichigo nem estava lá. Uma das coisas legais dessa saga é a volta dos Vizards, que já estavam bem sumidos, e que parecia que tinham esquecido eles. Sobre o Aizen, nunca achei ele um super vilão, mas com essa saga eu comecei a achar ele um filho da puta de primeira. E quando o vilão é filho da puta, significa que ele é bom, de certa forma, né? Quer dizer, ele é mau, mas ele é um bom vilão, porque ser filho da puta é um dos deveres principais de um vilão. Um vilão legalzinho não tem graça, não, ele não seria um vilão. Eu achei que poderia explorar mais ainda o Kyoha, ele tendo uma boa participação na saga, mesmo que seja só no começo. Foi uma participação que marcou o Kyoha como um dos melhores, na minha opinião, melhor arranca de Bleach. Uma das coisas estranhas é o arranca Wonder Rice, que aparece várias vezes, porém some de repente nas lutas. O Aizen, ele é um vilão muito apelão, ele praticamente controla todas as ações, o poder dele é muito apelativo, sem falar que às vezes fica até sem graça. No final, as lutas dessa temporada foram boas, algumas o desfecho deu uma cagada. As lutas foram boas, eu achei muito boas todas as lutas, porém teve várias cagadas no desfecho. A animação estava boa, em certas partes eu achei ficar estranho, em uma luta, o personagem caindo, e nessa mesma luta teve uma cena meio bugada. A animação estava boa em si. A trilha sonora continua a mesma coisa, então estava ficando um pouco repetitiva, porém uma das melhores coisas de Bleach são as músicas tristes, que são muito boas. Bom, a próxima temporada é o final da luta dos Arrankas vs Shinigamis, que já estava se estendendo bastante. Então isso aqui agora é a luta final, a 16ª temporada. Ela não precisará, eu falo o enredo dos personagens, porque ela é um desfecho da luta da guerra entre Aizen e os seus espadas contra os Shinigamis. É o final. Então vamos direto para análise nessa. Bom, o nome da temporada é Shinigamis vs Aizen, ou seja, o Aizen vai lutar, melhor dizendo, massacrar, né? Porque houve uma desigualdade de poder imensa. O Aizen lutava contra 4 e 5 Shinigamis sozinho e derrotava com facilidade. Acabou que o nome da temporada devia ser Aizen fudendo geral. E o pior que foi uma temporada que desvalorizou os capitães, o principal capitão também. Os Vizards e todo o resto. Foi uma temporada de exageros em poder, mas em compensação, finalmente se focou a saga mais no Ichigo. Porém, o Ichigo, muitas de suas atitudes serão um pouco esquisitas, principalmente quando todo mundo estava protegendo, e via os capitães protegendo e se machucando, não fazia nada. Ele várias vezes ficou parado, assistindo, e várias lutas aí nos jogos mentais de Aizen. As lutas dessa saga, ou massacres, foram até legais. Se bem que eu não gosto de massacre. Porém, achei que a última luta, a luta final, para fechar a saga com chave de ouro, ficou muito resumida. Eu achei que merecia mais, porque a luta contra o Kyoha e Grindel e outras foram melhores, durou menos episódios e foi algo mais para ser resumido e decisivo. A luta contra Aizen se estendeu várias e várias vezes, porém a luta Ichigo vs Aizen é uma luta bem rápida, na minha opinião. Nunca fui tão fã das habilidades do Ichigo, que era só o Getsuga Tensho e mais nada. O resto é habilidade física, mas de qualquer forma, cada personagem, ou pelo menos a maioria dos personagens, tem um poder decisivo apenas. O poder de Aizen eu achei mais apelativo do que legal. Eu gostei que finalmente teve a volta de Urahara e Yoruichi na saga, porém a participação de Yoruichi eu não achei das melhores. A saga, o rumo que vai levando, estava sempre imprevisível. Coisas estavam acontecendo que eu nem pensei, nem cogitava que aconteceria. O desfecho é diferente, um pouco diferente, particularmente eu não gostei totalmente, porém as cenas de luta da temporada eu achei boas, só que achei que poderiam ser bem melhor para fechar, né? Porém foi muito Aizen ferrando todo mundo. A temporada também houve humor, só que não tanto. Teve todo o foco nas lutas, então não foram tantos momentos de humor. Existe também drama nessa saga. Praticamente toda a saga de Bleach é feita de drama. A animação, vocês viram, no decorrer da temporada irá melhorar. Se perceber, essa saga de 2010 e 2011, por isso de um ano para outro, dá para se perceber a evolução. A trilha sonora é a mesma, não preciso nem falar. Esperava mais do final da saga. O rumo eu não gostei. A luta eu preferi que durasse mais. Então em si eu me decepcionei com essa temporada. Porém não é uma temporada ruim. As lutas são boas, só que eu achei que o desfecho podia ter sido muito melhor. Eu achei que o Kubo surpreendeu, ele sempre surpreende com as reviravoltas que acontecem nas temporadas, é uma característica própria
dele. Não é aqui que vai morrer, ele faz isso em outra temporada e em outra também. Porém, de certa forma, me decepcionei com essa saga, eu esperava mais. Só que, repetindo, não é uma saga ruim, tá? Então vamos para agora a última temporada de Bleach. O anime de Bleach, ele teve que parar, vocês já sabem a razão. Existem boatos e mais boatos da volta de Bleach que todo mundo espera. Existem boatos e boatos que Bleach vai voltar e tal. Todo mundo espera. Os mangás já tendo saído, tempos dos 10 mangás mais vendidos da revista, ele já é um mangá consagrado, um nome de anime de alto nível. Porém, ele passou por mais problemas do que se parece. Ele nunca foi um sucesso incrível no Japão, ele não tinha o mesmo destaque que One Piece e Naruto. Mesmo sabendo que Bleach, quando se fala de shonen, sucesso de 2000 pra cá, é sempre One Piece, Naruto e Bleach. Naruto aqui no Brasil sempre esteve em um nível muito maior do que os outros dois. Em mangá, One Piece sempre foi o mais vendido, mais adorado pelos japoneses. Naruto também era um mangá muito vendido e que sempre se manteve. Aqui no Brasil até Bleach ainda teve mais episódios dublados que One Piece, que não foi bem recebido. E Naruto foi recebido de braços abertos, assim como Saint Seiya e Dragon Ball. Sobre a trajetória de Bleach em mangá, vamos falar um pouco sobre ela. Como eu disse, Bleach não tinha sido aceitado, primeiramente por ele se parecer um pouco com outro mangá. Qual era esse mangá? Yu Yu Hakusho. Quem não conhece, recomendo muito. Não é da época de vocês. Tem até um mangá do Yu Yu Hakusho aqui. Continuando. Bom, depois que Bleach ganhou o prêmio mangá Shogakukan, que eu falei lá na parte 1 do vídeo do Bleach, foi aceito e virou anime, ele mudou o seu capítulo piloto para ficar diferente. Ele teve um começo mediano na revista Shonen Jump, mas no arco da Society, aquele quando a Rukia foi capturada, esse arco da Society, agora Bleach começava a ficar mais na frente. O mangá começou a ser um dos mais populares da revista. As vendas durante Soul Society e o Ecomundo continuavam muito boas. Na época de Karakura acabou tendo uma pequena queda, porém nada de tão grande. Haviam críticas sobre a enrolação no arco, deixando de mostrar vários assuntos que os fãs queriam, como o Bankai do Kitaki, Durahara e blá blá blá. Exatamente o que eu penso. Minha opinião, Bleach caiu de nível porque ele desvalorizou muitos personagens. A queda de Bleach foi então na saga que irei falar agora, na saga Fullbring, que é a última do anime. Ela em mangá, do rank Bleach, decaiu muito. Só lá pro finalzinho da saga Fullbring começou a melhorar as vendas. Na saga final, ele começou a aumentar suas vendas. Mas claro, não conseguiu chegar ao nível de One Piece e Naruto, mas conseguiu melhorar consideravelmente. Eu não sei se Bleach no seu final vai conseguir vender bastante, chegar ao seu auge, como na época da Soul Society. Particularmente eu sou muito fã da parte do anime da luta na Soul Society. Eu tenho um carinho grande por essa saga, mesmo sendo também muito fã de Arrancar a Chegada. Eu, como fã do anime, espero que o anime volte. Bleach teve alguns problemas sem ser relacionados às vendas. O criador esteve internado por um tempo e teve vezes que o mangá não participava das edições. E o Kubo também fez uma pausa para poder trabalhar mais no seu final, na batalha final do mangá. Particularmente não acho tão ruim. Acho ruim os fãs terem que esperar e tal. Mas de qualquer forma, ele está fazendo o melhor para que o final seja bem recebido e que os fãs aprovem. As pausas, eu sei, dão uma esfriada no interesse do leitor, às vezes assim como os fillers esfriam também a vontade de prosseguir no anime. Eu não fico acompanhando o anime porque eu não sou do tipo de pessoa que gosta de esperar uma semana para assistir um episódio, e provavelmente vocês também não gostam de esperar uma semana para assistir um vídeo meu também. Peço desculpas também pela demora de acabar com os vídeos. Então vamos à última saga de Bleach. Depois da luta maçante, gigante contra Aizen e os espadas, Ichigo volta à sua vida normal. Eu vou ter que dar alguns spoilers, mas vou tentar ser mais superficial possível. Ichigo, depois da luta, acabou perdendo seu poder. Porra, CD já começou mal. Calma, velho. Ichigo perdeu seus poderes e voltou à sua vida normal. Dessa vez se passando um ano depois da luta contra Aizen. Ichigo e seus amigos tiveram algumas mudanças físicas. O Ichigo, nem tanto, eles estavam levando uma vida normal, tranquila e pacífica. Porém, coisas ruins começam a acontecer, então Shed, Orihime e Yuri começam a investigar o que está acontecendo, inclusive o Ichigo Kurosaki. Dessa vez, com os seus 17 anos, já mais maduro, trabalhando, continua estudando, mas trabalhando junto. Quando algumas coisas começam a acontecer, Ichigo começa a se sentir impotente no bom sentido, se é que existe bom sentido quando se fala de potência. Ele se sentia impossibilitado de ajudar seus amigos, que teriam de resolver os problemas que estavam acontecendo sozinhos. Os amigos começaram a esconder coisas dele, pois sabiam que se descobrisse que estava acontecendo coisas esquisitas, ele começaria a tentar resolver, mesmo sabendo que está sem poderes. Eles não queriam fazer isso, não queriam deixar Ichigo assim. Uma organização chamada Excattion, ou Excuttion,
entra em contato com o Ichigo para tentar ajudá-lo a ter seu poder de Shinigami de volta. Porra, para que eles queriam recuperar o poder de Ichigo Excursion, as pessoas dessa organização tinham um poder chamado Fullbringer, um poder diferente dos Shinigamis e dos Hollows. Fullbringer é o nome dado a um grupo de humanos, as suas habilidades especiais que foram passadas aos mesmos através do corpo das mães, tendo em vista que todos os Fullbringers tiveram parentes, geralmente pais, atacados por Hollows antes de nascerem, e por esse motivo seus poderes têm semelhança com os poderes dos Hollows. Eles não usam espadas assim como Shinigamis. O objetivo do pessoal da organização, eles precisariam de um Shinigami mestiço, meio Shinigami, meio humano. Ichigo já foi Shinigami, com isso, se passarem o poder para ele, Ichigo voltaria a ser um Shinigami e então conseguiria ajudar seus amigos nesse mistério. SD, que mistério? Bom, há coisas que estão acontecendo. Aparentemente alguém está atacando os amigos do Ichigo, por isso Ichigo se sente potente de não poder ajudar. Estava levando uma vida normal, tentando viver sem os seus poderes, mas não teve jeito, era o destino, né? Os membros da Excursion são Jinji Okugo, Tsukishima, Shukuro, Kutsuzama, Jiriko, Jack Tristan, Dokugamir, Hiruka, Moi Shigawara. Bom, então vamos à análise da última temporada de Bleach. Para encerrar, né? Essa temporada é praticamente um recomeço. Ela no princípio começou mostrando o Ichigo e sua vida diária, sem os seus poderes de Shinigami. Sua vida tinha voltado ao normal. Então o começo da temporada vai ser mais pro humor. Na verdade, a temporada inteira haverá humor. Porém, no começo é mais humor, depois começa a ficar um pouco mais sério. Principalmente pelo Ichigo não ter mais poderes. Na verdade, a temporada inteira haverá humor, porém no começo é mais humor, depois começa a ficar um pouco mais sério. Principalmente pelo Ichigo não ter mais poderes e no fundo cria de volta seus poderes. Essa temporada, como não se passou em Shinigamis e Hollows, quando você assistir, até achava que aquilo não era Bleach. A atmosfera do anime também estava mais leve. Ah, SD, mas você diz isso, mas só porque Bleach estava se passando em uma guerra entre Shinigamis e Arrancars. Sim! Realmente a atmosfera do anime ela era mais séria por causa disso. Mas por não ter Hollows praticamente nessa temporada, a série mostrava várias diferenças. Eu senti também muita falta da Rukia. Não tanto dos outros Shinigamis, mas da Rukia mesmo. A saga eu pensei que poderia voltar daquela forma que era a primeira temporada, com a Rukia e o Ichigo caçando Hollows. Mas não. O vilão dessa saga, ou os vilões dessa saga, assim como Aizen, eles mexiam muito com o psicológico de Ichigo, tentando afetá-lo de maneira mais covarde e mais baixa possível, atacando as pessoas ao redor dele, e é por isso que ele desejou o poder de Shinigami novamente, para poder proteger seus amigos mais uma vez. Ichigo sempre demonstrou ter um caráter muito bom, porém durante a série muitas vezes ele ficava depressivo, seu psicológico era afetado com facilidade. Mas com as coisas que vão acontecendo, eu acho impossível que nenhum ser humano ficaria com o psicológico abalado. Uma das coisas mais legais do Ichigo é que mesmo sendo abalado psicologicamente e fisicamente, ele continua. Ele não precisa de muitas razões para continuar de pé. Apenas uma, e essa razão já é o suficiente. Proteger as pessoas que ele ama. Isso já é o suficiente para ele. Nossa, você foi bem profundo dessa vez, né? É. Os vilões eram legaisinhos, é claro que a gente não pode comparar com os Arrancars, nem com o Aizen. Eu não acho nem de perto melhor do que os Arrancars. Eu já sabia que seria difícil criar vilões tão bons, mas são vilões legais. É praticamente um recomeço. Eu dou um desconto. Mas na minha opinião, as últimas lutas poderiam ser melhores. Lá pro final, teve lutas que duraram nem um episódio inteiro, velho. Puta que pariu. Isso se deve pelo grupo de vilões que não era tão forte assim. As lutas em si são razoáveis. A saga vai frustrar algumas pessoas por não mostrarem Shinigamis, nem mostrarem Hollows. Já adiantando só lá pro final. Ah, se der spoiler, relaxa. Uma das coisas que eu acho estranho é que no tempo que passou, ao invés de Kubo deixar o Shed, Orihime e Uryu mais fortes, não. Eles disseram que treinariam sim, porém a força deles quase não mudou. Mas o Ichigo tivesse com os poderes de Shinigami, provavelmente em um ano ele já estaria super, mega, ultra mais forte. Mas os outros ficaram estagnados. O humor usado na saga eu gostei. O drama usado na saga estava como sempre na temporada. O desfecho dessa saga é bem legal, principalmente porque ela é bem imprevisível. E isso eu achei muito legal. Como eu disse, o Kubo, ele tem essas reviravoltas e essa saga tem uma reviravolta muito grande no final. A animação, 2012, né? Em minha opinião estava boa, porém percebíamos erros em algumas cenas. Os rostos dos personagens às vezes ficavam meio bugado, meio estranho. Os olhos também, porém eu achei uma animação
boa. O cabelo dos personagens, os rostos. Até hoje, vocês assistirem, vocês percebem a animação está boa. A trilha sonora eu achei legal. Algumas músicas usadas desnecessárias. Eram algumas que combinavam mais com os arrancas, além da trilha sonora já estar um pouco maçante. Eu achei que elas tentariam dar uma mudada, mas não. Pegaram algumas músicas usadas na saga Arranca e umas antigas da época da segunda e terceira temporada do nosso Society. Sinceramente, eu achei que não combinava algumas músicas, porém a trilha sonora de Bleach sempre é boa. Porém, de certa forma, eles poderiam acrescentar pelo menos algumas. No final, eu acho uma saga recomeço, começo de uma nova saga, e que pelo que eu vi, talvez não foque mais em Hollows versus Shinigamis. Talvez aconteça um conflito interno. Mais uma vez, eu não sei se usarão Arrancas mais, provavelmente não. Na verdade, eu acho muito difícil. Bleach pode estar encaminhando para novos tempos sem o básico de Hollows contra Shinigamis. Eu sei que várias coisas irão mudar, porém as mudanças nós talvez nos acostumemos com o tempo. Porém, eu imagino que vai mudar muita coisa, muitas coisas vão ficar diferentes, muitas coisas vão ficar estranhas. Eu não sei o que eles vão fazer para encontrar um vilão tão bom, um vilão do tamanho do Aizen. Não era tão fã do Aizen, mas encontrar um vilão do destaque, assim como ele, vai ser difícil. Mas que Bleach supere as nossas expectativas, continue sempre bem. Bom, essa então foi a saga Bleach. Foi grande, né? De certa forma eu também tô um pouco cansado de fazer esse vídeo. Obrigado por assistirem o vídeo, obrigado por assistir até o final. Olha, gente, eu não peço isso, eu não peço esse tipo de coisa só em vídeos muito grandes para vocês divulgarem, me ajudarem a divulgar esse tipo de vídeo. Principalmente para os fãs de Bleach, porque eu sei que a maioria do pessoal do canal não é tão fã de Bleach e não assiste vídeos desse tamanho. Mas eu peço a ajuda de vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Por favor, adicione os favoritos, dê gostei no vídeo. Não peço esse tipo de coisa, vocês sabem que não é muito do meu feitio. Mas eu peço dessa vez porque o vídeo deu trabalho para fazer. É um vídeo grande, é um vídeo maçante que eu tô fazendo. Eu sei que vocês não pediram a saga Bleach, mas eu tinha que fazer. Por quê? Para apresentar para vocês como vai ser as sagas grandes de animes. Vão ser desse jeito, como eu tô fazendo agora. Só que agora que eu fiz essa primeira, eu vou tentar melhorar na próxima. Ser ainda melhor do que nessa. Obrigado por assistir o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo, até o próximo vídeo. Já estou planejando fazer uma saga nova grande, que é a saga Cavaleiro dos Zodíacos, que tinha me pedido. O Nick me pediu para fazer a saga Fairy Tail, mas eu já disse, mas Fairy Tail não teve final ainda. Fairy Tail, eu chamo de Fairy Tail. Cavaleiro dos Zodíacos, eu vou fazer só uma saga clássica. Obrigado por assistir o vídeo.